Fala galera, chegamos aí para mais uma resenha com vocês. Seja bem-vindo ao nosso canal Resenha da Colina 2.0 e vamos falar desse jogo aí do Vasco que foi uma vergonha ontem. Nova Iguaçu 2, Vasco 0. Antes de nós entrarmos no assunto jogo literal, nós vamos fazer algumas cobranças necessárias aqui. Primeiro, a 77 ela arrecadou, né, mais do que ela investiu. O Vasco em vendas ganhou 229,5 milhões de reais com a venda do Marlon Gomes, Peck, o próprio Pedro Raul, que foi um investimento deles, dentre outros jogadores. O A77 gastou cerca de 176,1 milhões de reais. Com isso, diminuindo o valor que a 77 investiu, o valor que a 77 recebeu com o valor que a 77 investiu, sobra ainda do valor que a 77 ganhou 53,4 milhões de reais. Ou seja, até agora a 77 não investiu nada no Vasco em contratação. Nada. Simplesmente todo o dinheiro que a 77 investiu foi que o próprio Vasco deu para a 77. Então, já deu para ver que essa empresa é uma ilusão. Se o Vasco tivesse no grupo de rapaz, me fugiu agora. Se o grupo tivesse no grupo associativo, o Vasco teria o mesmo rendimento. Até agora, a única coisa de boa que a 77 agregou ao Vasco foi os pagamentos em dia. Foi a única coisa. O resto, a 77 não investiu absolutamente em nada no Vasco. Todo o dinheiro investido da 77 veio do próprio Vasco para a 77. Isso daí é um tapa na cara dos últimos presidentes, um tapa na cara de Salgado, um tapa na cara dos últimos presidentes do Vasco. Porque os caras vieram de lá para fazer o que eles mesmos já podiam ter feito dentro do Vasco. Mas aí fica uma briga dentro do Vasco e ninguém pensa no Vasco. Por quê? Porque fica lá Euriquinho, fica lá rapaz, me fugiu o nome dos caras agora na cabeça. E todo mundo falando, se fulano de tal ganhar, a gente vai sangrar. Eu me lembro dessa fala do Euriquinho. A gente vai sangrar eles até eles saírem do Vasco. Só que você sangrando o presidente, você está sangrando também o clube. Por isso que o clube caiu 5 vezes no Brasileirão. Por isso que o clube do Vasco tá essa vergonha no Campeonato Carioca. Por conta de vocês. Saía um tapa na cara desses políticos safados que entraram dentro do Vasco. Saía um tapa na cara deles. Até agora, a 77 que veio só usou o próprio dinheiro do Vasco para trazer esses jogadores. O time do Vasco tá essa porcaria por 2 motivos. Por conta de safados que entraram dentro do Vasco e por conta de pessoas que em nenhum momento pensaram no clube de regata Vasco da Gama. Então, essa é a cobrança que a gente vem fazer. Outra coisa, eu fui um dos YouTubes e também muitos aí meteram a língua no Paulo Tartaruga. Com razão. Primeiro turno ridículo do Paulo Tartaruga. Primeiro turno do Paulo Tartaruga foi ridículo. Segunda janela, ele deu uma melhorada. Trouxe Verratti, trouxe Payet,
trouxe Medel, trouxe o goleiro Léo. Vou falar dessas quatro contratações do Paulo Tartaruga, tá? Falando agora um pouco de Matos, que todo mundo ovacionou quando chegou, até eu mesmo. Quem que o Matos trouxe? Matos tá precisando trabalhar, filho. Vamos trabalhar, irmão. Ó, trouxe o David, que é uma porcaria. Ninguém queria o David. Com todo respeito ao jogador, tá? Trouxe o Rojas, que tá me saindo um jogador muito mediano, tá? Ainda não mostrou para que veio. É início de temporada, mas para minha opinião, filho, também é um jogador muito limitado. Será que ele é muito melhor do que o Paulo Henrique? Ele veio ser titular e, ó, sei não, hein? João Vitor, me desculpe, muito limitado, entendeu? Muito, é jovem, mas é muito limitado, tá? Muito limitado. Os 2 últimos jogos que eu vi dele do Vasco, tomara que queime minha língua pra frente. Limitado demais. Adson é um jogador que fez uma temporada mais ou menos lá no Corinthians e até agora não arrumou nada. Pra mim, até agora, o Matos não fez nenhuma contratação boa. Nenhuma. Vai vir o Galdames aí, muito mediano. Esposa. Viu o jogo dele aí vi ele jogando rapaz, nesse pré-olímpico, fraco demais, muito sem vontade, não sei se como já tá vendido, já não quer mostrar tanto futebol, fraco. Então, pra mim, não tô criticando, não tô falando aqui, tá, galera, que o Paulo Tartaruga é melhor do que o Matos, nunca na história. O Matos é melhor, mas o Matos está precisando trabalhar, filho. Vamos trazer alguns jogadores que agrade o torcedor, porque nenhuma contratação do Matos até agora, me fez olhar assim e falar, pô, foi uma contratação que mudou o Vasco. O Rojas é um bom lateral, é um bom coisa? Pode ser, porque até agora também não me mostrou nada. João Vitor, ontem contra o Nova Iguaçu, muito abaixo, dando bote errado, sem tempo de bola nenhum, então, assim, são contratações que ainda não me agradaram. O Vasco precisa com urgência, de um repositor aí pro Paulinho, que o Paulinho aí não é culpa do cara, foi uma fatalidade, entendeu? Ó, Medel não, desculpa, Veguete, voltou abaixo, apesar de ter acertado aí a renovação com o Vasco. O único jogador que voltou das férias até agora foi o jogador chamado Payet. Você vai pegar uns relâmpagos, né, de um ou outro jogador. Payet e Léo foram os únicos que voltaram, das férias. Léo Jardim, mãozinha de jacaré esse ano. Ano passado salvou o Vasco, indiscutível. Esse ano, mãozinha de jacaré. Ruim contra o Bangu, aceitou um gol, um frango ridículo. Ontem contra o Nova Iguaçu, na minha opinião, mal, porque o primeiro gol, eu sei que estava muito próximo, mas ele saiu mal para a bola. O segundo gol dos caras era uma bola defensável, tá? Ele estava mal posicionado, então, me desculpe, Léo Jardim não voltou das férias ainda, precisa voltar, tá? Medel é outro jogador que foi de férias e não voltou. Maicon, outro jogador que foi de férias e não voltou, precisa voltar, entendeu? A minha zaga titular hoje inclui o Léo, tá? O Léo tá pedindo passagem, fez 2 gols já na temporada e eu colocaria ele de titular contra o Flamengo no domingo. Eu colocaria, tá? Foi o único jogador que voltou atento e brigando. O outro jogador que tinha voltado era o Paulinho, mas sofreu a coisa. Então, ó, que esse jogo sirva de chacoalhamento no time do Vasco. Porque perder para o Nova Iguaçu com time misto é sacanagem. Dito isso, vou falar um pouco agora sobre a questão do jogo em si.
O Vasco perdeu o jogo de 2-0. O Nova Iguaçu parecia no jogo o time de maior expressão. O Vasco não levou perigo em nenhum momento pro Nova Iguaçu, tirando uma bola que o Paê foi cruzar e quase encobriu o goleiro, a bola bateu na trave e voltou. E não tinha ninguém para fazer o gol ali, porque ninguém acreditou na jogada, todo mundo ficou olhando e tal, e quase foi um golaço do Paê, tá? O Paê que tentou o tempo todo, só que o Vasco não tem como ficar dependendo do Paê, porque o jogo que o Paê foi mal, o Vasco não joga nada. E outra coisa, um erro muito grave, tá? Muito grave, não vou dizer nem que muito grave. Um erro para mim que o Ramon cometeu ontem foi não ir com o time titular. E uma coisa, cara, eu sei que eu vou falar isso, muita gente não vai concordar comigo, vai ser um assunto até polêmico. Vascaíno, esquece o Flamengo, irmão. Esquece o Flamengo. A nossa realidade é uma, a realidade dos caras é outra. Esquece o Flamengo. Parece que se o Vasco ganhar só do Flamengo e cair todas as vezes, parece que o torcedor do Vasco está satisfeito, pô. Esquece, irmão. Esquece essa parada que tem que ganhar. Esquece. O Vasco tem que fazer um bom campeonato carioca. O Vasco tem que fazer uma boa Copa do Brasil. O Vasco tem que fazer uma... É isso. É isso, mano. Entendeu? O Vasco precisa fazer um bom campeonato. Se o Vasco não perder todos os jogos pro Flamengo, mas ser campeão brasileiro, pra mim é melhor ser campeão brasileiro, pô. Então tem muito cara, tem muito vascaíno mente fechada. E aí quando você se discorda, você é Vasco Mongol. Quando você se discorda, você é o que muita gente fala aí. Então, cara, vamos pensar, o Vasco precisa ganhar, mano. Se o Vasco ganha ontem, com o time titular, contra o Nova Iguaçu, ia a 11 pontos, vai pro jogo do Flamengo. Se ganhar, irmão, ganhou. Se não ganhar, tem outros jogos para jogar. O importante no final do campeonato é a gente ser campeão. O que adianta? Vai com o time titular contra o Flamengo e se perder, se empatar, tá fora da zona de classificação. Qual é a maior vergonha? Perder um clássico ou você não se classificar como os 4 primeiros? Então, irmão, pelo amor de Deus, esquece o time dos caras. Esquece. Foca no Vasco. O Vasco precisa contratar. O Vasco precisa pensar em Vasco. Que nem o próprio Emiliano falou assim, o jogo de domingo é vida ou morte. Não, o jogo de domingo não é só o jogo de domingo que é vida ou morte, não. É o Campeonato Brasileiro que é vida ou morte. É a Copa do Brasil que tá uma vergonha 2 anos seguidos, saindo na segunda fase que é vida ou morte. Isso é vida ou morte. Não é o jogo contra o Flamengo que é vida ou morte, não. Então vocês têm que botar a cabeça de vocês no lugar e começar a pensar que todo clássico é clássico, tanto contra o Flamengo, contra o Fluminense, contra o Botafogo, contra o time de São Paulo. A gente tem que jogar bem, a gente tem que jogar o futebol, que a gente não tem jogado há muito tempo. O Vasco não tem jogado futebol há muito tempo. Tá tudo errado dentro do Vasco há muito tempo. Então, esse jogo 2-0 Nova Iguaçu reflete isso daí. Reflete o que tem sido o Vasco nos últimos anos. Tá bom, galera? Vamos voltar pro jogo. O segundo gol do Nova Iguaçu foca muito no que eu falei. Que o time do Nova Iguaçu parecia o time de maior expressão. Os caras tocou uma bola no meio de campo. O cara foi lá e devolveu. Passou para receber a bola, recebeu a bola, tocou não me lembro se era o meio campo ou o centroavante. O centroavante volta nesse mesmo cara que cruza para a área e o cara faz 2-0 no Nova Iguaçu já no final do segundo tempo. E o Vasco sem poder de reação nenhuma. Jogo vergonhoso. O jogo foi o seguinte. O Nova Iguaçu fechado, o Vasco sem criação nenhuma, o Nova Iguaçu ia lá, levava perigo. O Nova Iguaçu jogou muito melhor que o Vasco não entrou em campo, mesmo no segundo tempo, ainda deu uma melhorada. Que aí entrou o Paê, entrou o Verrete, entrou o Lucas Piton, e aí entrou o Eric Marcos no lugar do Serginho, que estava jogando improvisado de coisa, que o Ramon tá tentando achar alguém para substituir o Paulinho. Então, essa tem sido a real situação do Vasco. Jogadores
fraco. O Vasco só tem um time titular que é razoável, que é mediano, e quando sai alguém, já era. Saiu o Paulinho, já era. Saiu o Jair, já era. Saiu o Veguete, já era. E a gente não pode continuar vivendo assim. Esse foi o resumo do jogo do Vasco. Nova Iguaçu o tempo todo melhor, os dois tempos, e o Vasco com uma melhora. Porque no primeiro tempo o Vasco não entrou em campo. Segundo tempo, aí uma melhorazinha. Desculpa pelo desabafo, mas é isso que aconteceu aí no jogo do Vasco, galera. Queria pedir para vocês aí curtir, comentar, compartilhar. Você que é novo, poder se inscrever no canal para dar uma força. Valeu, galera. Até o próximo. Vamos ver aí. Vai ter pós-jogo agora domingo contra Vasco e Flamengo. Pós-jogo eu vou tentar fazer pré e pós-jogo, mas vou ver com vocês direitinho. De repente tem a surpresa aí nesse pré-jogo.